Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses aqui, lendo, analisando, trocando ideias sobre ideias e sinopses de mangás enviados aí por vocês aqui pra mim. Vamos começar rápido já essa leitura aqui. Ok, eu acho que não tem o título dessa história. Não, então vamos lá. O protagonista é filho de um yakuza, né, que é um mafioso. Esse pai manda cortar qualquer laço que ele tenha para que ele possa despertar seu poder espiritual oculto como consequência traumática e trazer ele para a máfia. Certo dia, o protagonista chega na escola e vê polícias e pessoas falando sobre alguém que havia sumido do dia para a noite. Ao falar com um colega, descobre que essa pessoa era a melhor amiga dele, que sempre acompanha até onde se despedem e vão para suas casas. Ok. Quando soube, foi correndo para o local, perto de uma floresta, onde eles se despedem e adentra o mato até achar um bosque estranho e um homem que foi mandado para matá-la. O mesmo deixou pistas para achá-lo. Mesmo sem nada especial e quase congelado pelo medo, o protagonista tenta salvá-la e trava uma luta pela vida e a morte dela. Entendi. Eu não consegui trazer a relação direta, mas eu acredito que o plot twist, que não é tão plot twist assim, dado ao contexto que foi apresentado aqui, é que o próprio pai do protagonista, né, sequestrou essa menina para poder... Aqui esse negócio, né? Já que ele tá querendo já fazer o personagem principal aqui despertar os seus poderes através de traumas, né, de eventos traumáticos, é bem normal que o cara que é mafioso e o cacete, ele vai, vamos dizer assim, causar, né, provocar eventos traumáticos, mesmo que isso seja algo que ninguém em sã consciência faria, para poder despertar esses poderes no filho. Então faz muito sentido que seja o próprio pai que tenha mandado alguém matar essa garota ou sequestrar essa garota, meio que de propósito, para que o garoto vá aprendendo e despertando aí esses poderes para poder entrar para a máfia, né? É interessante esse conceito de máfia mágica, né? Tipo com magia, com essa questão de poder espiritual. Acho bem legal. Acho que dá para casar num universo bem interessante para a trama com isso. O que eu acho que dá pra gente trabalhar aqui nessa história são, de novo, né, aquilo que eu sempre falo, sempre repito aqui, as motivações do protagonista, né? Eu consegui entender aqui a função dele nessa parte aí da história. Agora, o que pode ser interessante é qual que é a visão dele em relação à máfia, qual que é a visão dele em relação ao pai dele e como que ele vai se comportar perante isso. Talvez, vamos lá, para a gente ter um desenvolvimento do protagonista, não só desenvolvimento espiritual, poder dele, né, desenvolver poder, ficar forte e tal, mas um desenvolvimento da psicologia dele, um desenvolvimento até de caráter dele. Talvez inicialmente ele possa olhar para o pai com uma visão meio que de herói, olhar para o lance da máfia como se fosse uma coisa legal, que ele quer entrar, que ele quer fazer parte. E aí quando o pai dele fala, a gente vai cortar laço, você vai ir por conta própria, vai para a escola, vai viver sua vida, para você amadurecer e criar a força necessária, passar por perrengues para criar a força necessária para depois entrar para a máfia. E ele vai felizão com isso. Só que conforme o pai ele tá fora da máfia, ele tá fora ali das asinhas do pai dele, e o pai dele vai gerando esses eventos traumáticos ali para poder fazer o protagonista crescer e ganhar seus poderes e tal, e desenvolver seus poderes, o próprio protagonista vai percebendo que, esse negócio de máfia não é legal. Ele pode começar a ver o outro lado daquilo, o lado de quem tá fora, o lado de quem tá sofrendo com a máfia, e aí ele ia aprendendo até culminar, né, nesse ponto onde a amiga dele é sequestrada e ele vai salvar ela, e aí que ele percebe que, tipo, não, tá errado isso, tá errado o que meu pai tá fazendo. E aí, ao invés de ele querer entrar na máfia, ele agora quer, sei lá, derrubar a máfia, ele quer impedir que o pai dele continue cometendo esses crimes. Ele pode, no final, até denunciar o pai dele pra polícia, pra que prendam o pai dele ou algo do tipo. Ele pode ir enfrentar o pai dele, aí o pai dele até ficar, sei lá, um pouco orgulhoso dele ter força pra enfrentar o próprio pai, porém, ao mesmo tempo, decepção pelo filho não estar querendo seguir seus próprios passos, enfim. E aí a gente também trabalha um pouco o psicológico desse pai aí, né, que é um cara todo errado, mas que ama o filho dele de uma forma bizarra, de uma forma distorcida, mas ama o filho dele. E aí a gente consegue desenvolver esses dois personagens, né, como personagens principais ali dentro da história. O pai dele sendo talvez o grande vilão que ele vai enfrentar, ou mesmo, sei lá, só com a denúncia mesmo, o pai dele sendo preso de uma maneira um pouco mais simples, sem necessariamente envolver uma luta, um grande combate. O combate realmente com o capanga, que sequestrou a amiga dele,
e deixar o pai realmente só como um final assim, mas um final mais emotivo e não necessariamente um final de combate, de clímax, de luta, deixando isso para quando ele resgata a amiga. Eu acho que assim daria para trabalhar, não sei se essa já é a intenção do autor, mas assim a gente conseguiria não só contar essa história que é bem legal, né, é interessante, mas também desenvolver as personalidades e as emoções ali envolvidas nessa história que é, o que eu sempre falo, que é a parte mais importante de qualquer história que a gente está contando, são as emoções que ela passa para quem está lendo. E aí o leitor consegue se conectar muito mais com o personagem e acompanhar esse amadurecimento dele em relação a isso. Principalmente essa quebra de visão de tipo, ele estava dentro do negócio, então ele não enxergava, ele só enxergava aquilo como algo glamouroso, como algo legal e tal. E aí quando ele vai fora, ele vê as consequências, ele vê o que eles estão fazendo de verdade, ele fala, caramba, isso tá errado. Eu não acredito que eu queria isso, não acredito que eu quis isso. Eu provoquei essas coisas ruins que estão acontecendo, e agora eu tenho que lidar com isso, é minha responsabilidade. E aí ele cresce, ele não amadurece da maneira como o pai dele queria, mas ele amadurece de outra forma, se tornando mais responsável ainda e percebendo que o que o pai dele estava fazendo era errado. Então é interessante, eu acho que é uma jornada bacana, porque a própria história já dizia que era para ele se afastar para poder amadurecer. E aí ele amadurece, só que não da forma como era esperada, mas de outra forma, de uma forma realmente madura de verdade, né? Ele se torna um adulto ao perceber que aquelas coisas eram erradas. Pera, tem nome sim? Ah, tem título sim, eu falei que não tinha, o nome é Celestia. Estranho esse nome. Estranho esse nome, não parece ter nada a ver com a história. A princípio. Eu consegui entender porque o autor ele mandou também uma parte ali de sinopse do mundo, né? Mas como ficaria muito longo para analisar tudo, eu li só a parte da sinopse mesmo. Mas essa história ela funciona independente desse contexto do mundo, independente de qualquer coisa. Assim, essa história funciona por si só, ainda mais sendo um one shot. Não precisa apresentar nenhum mundo muito grandioso, nada assim. Sinceramente, só essa história ela funciona muito bem por si só. É uma história muito legal que eu com certeza gostaria de ler. Opa, tô eu aqui interrompendo o seu vídeo de novo, mas prometo que vai ser rápido. Makai Meio acabou de sair pela Conrad, então você que não teve a oportunidade de adquirir ainda o volume físico, ou que não conseguiu ler, não conseguiu pegar no Catarse, enfim, Makai está saindo pela Conrad. Esse volume aqui ele está sendo dividido em 9 capítulos, e cada capítulo, né, vai ser lançado digitalmente por enquanto. Então, para você que não conseguiu adquirir, você tem uma chance de adquirir ele por um preço menor e ler digitalmente. Se você tem Kindle, por exemplo, ele está na Amazon lá, então você consegue ler, né, com o Kindle Unlimited, você consegue ler até de graça. Então, o link para Makai vai estar aqui na descrição e eu espero que vocês gostem e me deem uma força lá, comentem o que vocês acharam, porque isso dá uma força desgraçada pra gente que está aqui desse lado produzindo. Valeu! Próxima sinopse. Por algum motivo, já estou começando a ler a sinopse. Por algum motivo, 1/3 da população são híbridos humanos com partes e habilidades animais. Muitos foram perseguidos pela igreja. A história se passa no Brasil durante a República Oligárquica. Um menino lobo Eta, ele coloca entre aspas isso, tá? Em uma república de oligarquia, tá certo, ok. Um menino lobo Ita, sua irmã adotiva meio tigresa e o melhor amigo meio cachorro trabalham como feirantes, mas ao voltar para casa sua vila estava infestada de retalhos. Ele explica, retalhos são tipo zumbis, só que são mais rápidos e espertos, ok. Ao entrar à sua casa, ele vê a sua mãe sendo comida por retalhos, ele salva, mas ela está em coma com ferimentos graves. Agora Ita e seus amigos entram no esquadrão de varredura para vingar dos retalhos e descobrir a origem deles. Eu gostei muito do background, do universo. A história em si eu achei um pouco batida. Eu achei um pouco bem tipo, protagonista, pai morre, vingança e mistério, sabe? Se eu fosse fazer um levantamento das sinopses que eu li aqui, hoje, eu acho, não hoje, né? Que eu li até hoje, no quadro aqui, nesses 50 e tantos vídeos, eu perdi a conta, nesses 50 e tantos vídeos aqui que eu já fiz, eu acho que mais de 60% envolve morte dos pais e vingança junto com busca por alguma origem de alguma coisa.
E não é que, tipo assim, porque essa história é muito feita, ela não deve ser mais feita ou coisa do tipo. É que é aquele negócio que eu sempre falo. Quando a sua história ela é mais clichê, ela é uma história muito que tem um negócio mais comum, você tem que acrescentar outras coisas nela, principalmente durante a produção dela, né? O desenvolvimento dessa trama, dos personagens, etc., que tornem a história mais única, porque senão ela fica muito mais do mesmo, né? É aquele velho padrão. Então, nesse caso aqui, como a mãe dele não morreu, e ele mora numa vila, tem todo um lance aí como fala? De perseguição pela igreja, coisa do tipo, perseguição por eles serem híbridos e tal, meio animais. Eu acho que uma história muito mais interessante de ser contada seria do Ethan, talvez dos amigos dele, querendo ajudar, ou algo assim, mas principalmente do Ethan por si só, já que é a mãe dele que está envolvida no negócio, de procurar recursos, né, buscar recursos, dinheiro, para poder pagar o tratamento e salvar a vida da mãe, sabe? Essa é uma história que é mais comum a gente ver em filmes de drama no cinema, mas é uma história que não é muito trazida para universos mais fantásticos e de ação e tal. Então, principalmente numa história mais curta, seja num one shot, numa minissérie, esse lance de ele ter que juntar, não tipo, vamos buscar a origem dos bichos que atacaram minha mãe, vamos matar esses bichos porque eu quero me vingar por eles terem atacado minha mãe, sabe? Sua mãe tá em coma, sua mãe tem chance de escapar da vida. E se você é pobre, você provavelmente não tem dinheiro para pagar o tratamento. E aí você cria um senso de urgência muito grande na história, que é a mãe dele pode morrer a qualquer momento enquanto ele está fazendo essas coisas para juntar o dinheiro. Então ele precisa correr muito, ele precisa fazer aquilo muito rápido, ele precisa de repente passar por cima de certos limites morais e éticos para poder conseguir esse dinheiro, para poder salvar a vida da mãe dele. Então a gente consegue comprar muito mais essa motivação do protagonista. Não que a gente não consiga comprar o lance da vingança. Descobrir a origem, vá lá, talvez porque ele vai entrar em um esquadrão e esse esquadrão quer buscar a origem e tal, e aí meio que ele acaba indo para esse caminho por conta do esquadrão, porque é o objetivo do esquadrão e não necessariamente o objetivo dele, mas ele tá no esquadrão, então é isso, né? Eu já tinha comentado sobre algo muito parecido numa sinopse no último vídeo de sinopses aí que eu soltei. Então, eu acredito que essa história ela teria muito mais a ganhar se a gente trabalhasse com o Ethan tendo que, e daí fazer uma história mais curta também, mais direta ao ponto, mais tensa, né? Que a gente vai ficar com tensão o tempo inteiro com esse lance de tipo, a mãe dele pode morrer a qualquer momento, a mãe dele pode morrer a qualquer momento, ele precisa do dinheiro, ele tem que enfrentar Deus e o mundo para poder juntar esse dinheiro para pagar o tratamento da mãe e tal. E aí nisso dá pra colocar também a raiva dele por esse tipo de zumbis, dá pra colocar ele meio que descobrir a origem deles por consequência das coisas que ele vai indo atrás, mas assim, com outro objetivo, não ser o objetivo de minha mãe foi atacada, eu vou me vingar e descobrir a origem desses bichos, sabe? Esse não ser o objetivo dele, isso serem consequências, ele se vingar, entre aspas, né? Ele derrotar outros zumbis e descobrir a origem desses zumbis serem consequências do objetivo dele, que é salvar a vida da mãe. Eu acredito sinceramente que a história teria muito mais a ganhar com isso. Fica um pouco complicado no lance do amigo dele, mas beleza, é melhor amigo, a mãe do cara tá com um problema, ele vai tentar correr atrás também, vai tentar ajudar. Claro que com seus próprios problemas também para resolver. Se a vila foi atacada, não foi provavelmente só a mãe do Ethan e da... não tem o nome da menina. Da irmã adotiva lá, enfim, ela também estaria correndo atrás disso, né? Faz sentido elas duas, tá? Mas não seriam só a mãe deles que teriam sido atacadas, enfim, teriam outros problemas ali. E aí caberia talvez aos três de falar, não, vamos fazer alguma coisa. O Ethan vai correr atrás de dinheiro para isso, talvez o melhor amigo também corra atrás de dinheiro para, sei lá, reconstruir a casa dele que foi parcialmente destruída e tal, o negócio da família que foi arruinado, sei lá. Já que eles trabalham como feirantes, né? Então, tipo, beleza, eles têm uma fazendinha, alguma coisa ali, precisam de dinheiro. Então, assim, toda essa sinopse me mostrou que eles são pobres, que eles vivem uma vida, assim, muito, muito difícil, muito dura ali, na beira da miséria e meio que à margem da sociedade. Então, fazer eles terem que trabalhar muito mais duro por trás desse dinheiro. E aí, de novo, né? Antes eles levavam a vida de maneira mais honesta, sendo feirantes e tal. Agora eles precisam de dinheiro e precisam de dinheiro rápido, porque a mãe deles está correndo risco de vida e tal. Então talvez, beleza, eles vão virar mercenários, eles vão ir lutar, eles vão talvez se juntar a um grupo de mercenários ou mesmo de terroristas, sei lá, como eu falei, fazendo coisas que eles mesmos
ficam julgando, falando, será que a gente tá fazendo o que é certo? Será que tá fazendo? E aí fala, não, mas é pra salvar nossa mãe e tal. E aí gera até um conflito entre os personagens, dá pra trabalhar isso, uma hora a consciência de um pesando, e aí o outro firme e tal, e aí gera esse conflito, a outra hora a consciência de outro que pesa, enfim, e por aí vai, até a gente chegar no final da história, onde a gente vai descobrir se eles conseguem ou não salvar a mãe. E aí, como eu disse, descobrir a origem, conhecer mais sobre esse mundo, né, descobrir a origem dos bichos e coisas assim, é consequência dessa história que está sendo contada, e não necessariamente o objetivo dela. Na minha opinião, acho que seria um rumo bem interessante para essa história tomar. O nome da nossa próxima sinopse é Akai Hikoshi, que seria, né, ele traduz aqui, Aviador Vermelho. De novo, né, falando sobre aqueles negócios de título, né, o último vídeo de sinopse foi praticamente só falando de título, eu comentei o título de todas as sinopses que eu li. Aqui eu vou falar também, eu acho que Aviador Vermelho é um nome legal, daria para deixar em português. Talvez colocar ali o Akai Hikoshi como uma espécie de subtítulo e tal, dependendo de onde você vai lançar. Vai lançar num site, sei lá, no Mad Bang, que talvez vai ser lido pelo mundo inteiro, coloca Akai Hikoshi Red Aviator ali como subtítulo, beleza. Vai lançar num Flip Through, num site onde vai ser lido só por brasileiros, coloca Aviador Vermelho, porque aí chama mais a atenção da pessoa. Porque a pessoa vai saber logo do que a história está se tratando logo de cara, logo batendo o olho ela já sabe. Enquanto a Karikoshi ela teria uma dúvida e tal, e aí talvez nessa dúvida ela acaba não tendo interesse em ler. Então, diquinha aí. Mas, né, cada um é livre para fazer o que quiser. Só tô dando dica aqui, fazendo meus comentários, né. Vamos lá. O mundo que vive em uma guerra intensa. Ok, o mundo vive em uma guerra intensa. O distrito de Fuego é um dos mais afetados. Aí a gente tem o título em japonês e os distritos como fala? Em espanhol. É um dos mais afetados, sendo que seu exército é forte. E sua frota naval também. Mas a força aérea era horrível. Ok. Mas o Capitão Roosevelt convoca um grupo de 7 aviadores chamados de Asas Negras e eles eram incríveis. Mas não sabiam fazer uma estratégia boa. Então, no meio da guerra, poderiam morrer a qualquer tempo sem estratégia. Então, o capitão convoca Tashiro Nakama, um aviador jovem, porém muito inteligente, e era chamado de Aviador Vermelho. Não pela cor do seu avião, e sim pelo sangue derramado por ele. Com ele no campo de batalha, qual será o rumo de Fuego na guerra? Entendi. Eu tenho certas dúvidas sobre o rumo da história quando a gente já coloca o personagem principal como alguém muito, muito, muito bom, muito forte e tal. É aquele negócio que eu falo sobre, né, a gente tem que meio que temer um pouco pelo protagonista, tem que... e o protagonista também ele tem que ter alguns defeitos pra gente poder se identificar com ele, né? Quanto mais fodão ele é, principalmente logo de cara na história, mais a gente pode ficar meio assim e tal, a história parecer não ter um desafio muito grande. Nesse caso aqui, dá pra trabalhar, eu acredito que de duas formas, a história. Uma acompanhando 100% o Tashiro Nakama como... Fica muito estranho falar Tashiro Nakama, né? Parece Tashiro na cama, Tashiro na cadeira, Tashiro no banquinho, enfim, Nakama. Até é engraçado, né? Porque, né, Nakama é companheiro, então Tashiro Nakama. Tashiro companheiro, chama ele assim. Trabalhar ele como um protagonista mesmo, e aí nesse sentido a gente teria que colocar talvez alguns defeitos de personalidade nele para que ele tenha a jornada de corrigir esses defeitos e se tornar uma pessoa melhor. Então, tipo assim, tem vários pilotos lá, os Asas Negras, eles são bons, mas eles não seguem estratégia, eles são, sei lá, desordenados, enfim, eles são bons separados, só que sem estratégia eles vão acabar morrendo. Aí vem o Tashiro Nakama, Tashiro companheiro. E aí o Tashiro companheiro, ele chega meio que pra unir aquela galera, só que inicialmente ele é arrogante, ele se acha melhor que todo mundo, afinal de contas ele é o Aviador Vermelho e tal, então ele não tá cumprindo ali com a função dele, só que ele, sei lá, um dos caras dos Asas Negras morre, por exemplo, e aí a morte dele desperta no Tashiro companheiro esse sentimento de companheirismo, e ele fala, o jeito como eu tô vendo aqui, o jeito como tá indo, a gente não vai conseguir vencer a guerra, porque... a gente não está trabalhando em equipe, e aí ele vai ter que passar por cima dos próprios defeitos dele para poder juntar a equipe e garantir que ninguém mais morra e que eles consigam vencer a guerra. Então, primeiro modelo de história onde a história é realmente 100% focada no Tashiro companheiro.
O outro modelo de história que daria pra contar, onde sim o Tashiro companheiro é fodão, fica muito engraçado falar desse jeito, né? Onde ele é fodão e tal, seria naquele modelo, iguais a alguns filmes, eu não lembro o nome agora, fugiu da cabeça, mas aqueles filmes onde você tem, sei lá, um time de futebol americano, de basquete, etc., que os jogadores são todos, né, como fala? Indisciplinados e tal, e aí chega um técnico e o técnico vai trabalhar com eles e vai disciplinar eles e no final eles vão ser um time. Então seria um modelo mais assim. Então o Tashiro companheiro viria e o foco não seria tanto em desenvolver o Tashiro, seria em desenvolver a equipe Asas Negras. Aí eu mudaria o nome de Aviador Vermelho para Asas Negras. Inclusive é um título muito maneiro, Asas Negras. Muito, muito, muito maneiro mesmo. Eu prefiro particularmente o título Asas Negras. E aí seria focar realmente neles como um time. Então você desenvolve menos o Tashiro companheiro e desenvolve mais cada membro dos Asas Negras e cada problema que ele tem, cada coisa que eles têm na vida deles que impedem eles de trabalhar como uma equipe e como o Tashiro vai lidar com isso para fazer esses caras se juntarem. O que eu posso dizer sobre esses dois modelos de história? Eu acredito que o segundo modelo, ele toca mais o leitor. Na minha opinião, ele é um modelo que faria o leitor entrar mais dentro da história, seria mais emocionante. Porém, eu acredito que ele é mais difícil de ser trabalhado. Por que ele é mais difícil? Porque a gente tem, sei lá, são 7 aviadores, então a gente tem 7 personagens para desenvolver ao invés de um. Então a gente precisa de mais páginas, a gente precisa de mais pensamento e a gente teria dificuldade de fazer... Como que o Tashiro vai juntar essa galera? Sabe? Isso tem que ser feito de uma maneira muito orgânica, muito bem feita e realmente muito bem pensada para que o leitor entenda que só o Tashiro poderia juntar aquela galera e que aquela galera não precisa dele para ser juntada. Se não fosse ele, eles continuariam daquele jeito, sabe? Para que não pareça que ele só chegou lá e falou: vamos lá, nós somos um time. E aí eles falam: é verdade, nós somos um time, então vamos, sabe? Que seja realmente um negócio, um trabalho ali para ser feito ao longo da história. Já no outro modelo, sim, é uma história interessante também, não quero falar, tipo, o primeiro modelo onde você desenvolve só o Tashiro companheiro é mais chato, é mais fraco. Não, ele dá pra fazer uma história muito legal, é tão legal quanto. É só que ele é mais fácil porque você só desenvolve meio que um personagem, você foca nele. Só que aí você tem o desafio de fazer um personagem que ele seja muito... Apesar de ele ser muito bom, ele acabe sendo um personagem muito detestável no começo e aí fazer com que o leitor se apegue a esse personagem ao longo da história para no final da história estar torcendo por ele, sabe? Então começar ali com um personagem bem quebrado mesmo. Porque a ideia é que ele é fodão na habilidade, mas ele não é fodão na personalidade. E aí ele vai ter que aprender com os caras, né, com os Asas Negras, a ser fodão na personalidade também, a melhorar sua personalidade, para que ele ensine os outros a trabalhar em equipe, que ele cumpra a missão que foi dada para ele, que é gerar uma estratégia e fazer os Asas Negras trabalharem como uma equipe para poder ganhar a guerra. Então são dois caminhos bem interessantes que eu acho que essa história pode tomar. Sinceramente, qualquer um dos dois eu acho que dá pra fazer uma história muito, muito legal. Acredito que o segundo, ele é mais desafiador, ele é mais difícil, porém ele, se bem feito, traz um resultado que na minha opinião seria melhor. Mas se é o primeiro mangá que a pessoa está desenvolvendo e tal, esse tipo de coisa, eu iria pelo primeiro porque é mais fácil e é uma história muito, muito boa também. E aí de repente em uma outra obra, com outro modelo, contar essa segunda história, sabe? Talvez não com aviadores, com sei lá, pilotos de corrida e coisa do tipo, sabe? Mas são dois caminhos bem interessantes. Os modelos que eu tô contando aqui, cara, tipo assim, não é só pra essa história aqui, só pro Akai Hikoshi. Ela serve pra qualquer história que você vá montar dentro desse modelo de que você tem um protagonista fodão que precisa reunir uma equipe, sabe? Você sempre tem esses modelos que você pode contar. Então, eu sempre tento dar aqui ideias e sugestões que são meio que genéricas, entre aspas, mas genérica é uma palavra ruim, são abrangentes, a palavra mais bonita para me valorizar um pouco aqui. Que são mais abrangentes exatamente para quem quer que esteja vendo esse vídeo possa de repente encaixar isso numa história que está tendo. Fala assim, é verdade, eu tinha uma história onde isso daí, essa ideia encaixa, pô, de repente fica legal fazer desse jeito. Então, sabe, a ideia do quadro de modo geral é essa, discutir histórias e trazer ideias para que outras pessoas que estejam vendo, que têm ideias às vezes completamente diferentes da ideia que eu estou lendo aqui, consigam encaixar essas sugestões, essas ideias, essas análises no próprio mangá, no próprio livro que está desenvolvendo, enfim, o que quer que seja que a pessoa esteja desenvolvendo. Para você que curte
Um curso online aí que está querendo desenvolver o seu desenho, desenvolver sua capacidade de fazer arte, ilustração e outras áreas, né? A Doméstica me convidou aqui para falar sobre o Doméstica Plus. Doméstica Plus é um sistema de assinatura onde todo mês você ganha um crédito que você pode trocar por um curso que esteja na Doméstica, e esse curso vai ficar liberado na sua conta para sempre. Então você sempre pode voltar para ver aulas, para rever o curso, para refazer o curso, caso você queira. Vamos lá, se você faz uma assinatura lá por um ano, você pode trocar por 12 cursos ao longo do ano, já que é um crédito por mês, né? Em um crédito você troca exatamente por um curso. Além disso, além dessa capacidade, né? Você também tem conteúdos extras, conteúdos exclusivos para quem é assinante do Doméstica Plus, e você também vai ter acesso a uma seleção de cursos que são abertos semanalmente. Então toda semana vão ter cursos novos ali para você também poder aproveitar. Então é realmente para quem está querendo se desenvolver, querer pegar assim, fala, eu realmente vou aprender a desenhar, eu vou aprender a fazer um quadrinho, né? Eu já indiquei outros cursos que estão na Doméstica aqui, outras vezes, cursos de desenho, cursos sobre narrativa para quadrinhos, que são muito interessantes, muito bons, que eu fiz e eu recomendo. Você pode pegar e falar, esse ano eu vou aprender isso de fato, e aí é só assinar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que se interessou conhecer mais a plataforma da Doméstica e conhecer mais o Doméstica Plus, caso você queira assinar e fazer desse ano o seu ano, onde você vai aprender um monte de coisa, trocando seus créditos mensais por cursos. Próxima e última sinopse aqui do vídeo de hoje. Ela não tem título, mas o autor pediu pra gente tentar dar sugestões de título aqui. Então eu vou tentar fazer isso aqui se eu lembrar. E se eu tiver alguma sugestão. E você aí que tá lendo não, que tá assistindo, deixa aí também, se você tiver alguma sugestão de título, deixa aqui nos comentários, porque de repente se o autor vier a ver esse vídeo, ele pode ir aí nos comentários e ver a sua sugestão de título. Vamos lá. Em um mundo mítico com deuses e criaturas normais, humanas e místicas, e místicas também, ok? Um jovem chamado Lucario, da família Skensop, famílias vão ser como os clãs de Naruto, ok? Perde seu pai com apenas 5 anos de idade, e o que mais afetou ele psicologicamente foi que quem matou o pai dele foi o próprio irmão do pai dele, o tio dele. Enfim, ficou muito confuso, mas é o tio do Lucario. O pai dele tinha uma espada chamada Espada de Luz, a espada mais poderosa do universo. Só que para utilizá-la tem que ter um coração cheio de bondade. Essa espada ficou para o Lucario. Tá. Ok. Me parece o típico de história de vingança. Mas aí tem um negócio interessante nessa história. Eu vou ler aqui os outros comentários que o autor fez sobre essa história para poder contextualizar, até porque eu acho que eu vou mudar um pouco de alguma das coisas que ele comentou aqui sobre a história. Então não tem problema dar o spoiler. Ele fala que o real objetivo dele é se tornar o Deus Supremo, o ser mais forte do universo. Ok, o objetivo dele eu não sei se está falando do vilão ou está falando do Lucario. Certo. Aí fala, o protagonista em uma certa hora irá se tornar do mal, mas isso irá se resolver. Não, na verdade acho que eu vou seguir mais ou menos por esse caminho mesmo. O que me parece ser uma história de vingança. E aí eu acho que nessa história de vingança dá pra gente trabalhar de um jeito interessante. Vamos lá. Você tem o Lucario tinha um pai que tinha uma espada fodona. Não sei como é que esse pai com a espada fodona foi morto, né? Mas espada mais poderosa do universo. Eu acho esses lances de mais poderoso do universo muito exagerado. Eu acho só, tipo assim, uma espada muito poderosa, uma espada sagrada, uma espada lendária, sabe? Tipo, usa um termo assim que eu acho que fica um pouco mais condizente com a história. Ainda mais se é uma história com um mundo místico, deuses e tal. Fala que é uma espada mística, uma espada lendária. Uma espada forjada pelos deuses, sabe? Assim, coloca o substantivo, mas o mais poderoso do universo eu acho complicado porque, enfim, eu não sei. Fica um negócio extremamente megalomaníaco. E dá a impressão, quando você fala a espada mais poderosa do universo, dá a impressão que com um golpe ele vai matar qualquer deus. E aí, se for assim, não tem motivo para o pai do cara ter morrido, a não ser que ele não estivesse empunhando essa espada na hora, ou algo do tipo. Ou não teria motivo para o pai do Lucario não ser o deus supremo que governa a Terra, sabe? Enfim, é só um negócio ali de terminologia de acordo com o que o leitor vai interpretar quando você chamar
aquilo de algum jeito. É que nem o Dragon Ball, que toda hora tem alguém mais forte do universo. Que aí, se você é o mais forte do universo, não tem como ter um mais forte do universo, sabe? Você escala o poder num nível absurdo que começa a parar de fazer sentido as denominações. Então é importante tomar cuidado com a denominação que você vai dar para alguma coisa na história, para depois você poder continuar construindo a sua história sem que aquela denominação te atrapalhe futuramente. Mas vamos lá. Dentro disso que eu estou falando, vamos estabelecer como a espada só pode ser utilizada por alguém que tem um coração cheio de bondade. Isso para mim foi um ponto muito interessante colocado na história, porque ela é uma espada, ou seja, ela é feita para matar. Espada é feita para matar. Não tem outra função. A espada é feita para matar. Só que é por alguém que tem muita bondade. Então vamos lá. O pai do Lucaro foi morto porque ele, sei lá, ele foi traído ali pelo irmão dele e ele não usou a espada no irmão porque, obviamente, ele tinha um coração cheio de bondade e ele jamais seria capaz de matar alguém da família dele, mesmo que esse alguém estivesse fazendo algo errado. Mas o algo errado era contra ele mesmo, não era contra outra pessoa, senão talvez ele se veria obrigado a proteger o inocente ou coisa do tipo, né? Sei lá, se o tio fosse matar o próprio Lucaro, por exemplo. Então dá pra tentar entender essa parte. Ele não usou a espada por causa disso. A espada ficou pro Lucaro, talvez porque de alguma forma ela rejeitou o tio. Por que o tio não roubou a espada? Por que o tio matou o pai do Lucaro? Isso são perguntas que o leitor vai se fazer e que o autor tem que responder ao longo da história, né? Você tem que entender essa motivação e tudo mais e como que isso funciona. Agora a parte que eu achei interessante, o Lucaro vai buscar vingança. O processo de vingança, ninguém que busca vingança é uma pessoa boazinha, né? O processo de vingança, ele vai afundando a pessoa num sentimento ruim. A vingança é um sentimento ruim e quando você se entrega a um sentimento ruim, isso vai trazendo outros sentimentos ruins, né? A vingança ela é gerada por raiva, ódio, ressentimento, sei lá, arrependimento, vários sentimentos ruins misturados que vão alimentando essa vingança, o que vai tornando realmente o Lucaro num vilão da história, né? Num possível vilão, um anti-herói para vilão mesmo. Ele mesmo fala aqui, né? Spoiler, o protagonista em uma certa hora irá se tornar do mal. Então isso vai fazendo o Lucaro virar um vilão. E aí para mim entra um ponto-chave dessa história que ficou bem interessante, que é o lance. A espada só pode ser empunhada por quem tem bondade no coração. Quem quer vingança não tem bondade no coração. Logo, o Lucaro não consegue usar a espada. E aí, qual seria a maior demonstração de bondade do Lucaro para que ele possa usar a espada de repente no final da história, né? Voltar pro final da história, poder usar essa espada para derrotar algum grande inimigo ou algo do tipo, algo assim. Um grande gesto de bondade seria perdoar o tio dele. E aí é por isso que eu falei que preciso trabalhar muito bem a motivação do tio do Lucaro para que ele possa ser digno de perdão, digamos assim. Para que o leitor, quando o Lucaro perdoar o tio dele, e aí no momento que ele perdoa, ele se livrou daquele sentimento de vingança. Se livrando do sentimento de vingança, ele volta a ter bondade no coração, porque era aquele sentimento que estava fazendo ele se tornar mal. E aí, a partir do momento que ele tem a bondade no coração, ele consegue empunhar a espada do pai dele. Fica um ciclo fechado, cara, perfeito, bonito. Mas daí, vamos voltar aqui pro vilão da história, que é o tio dele. Para que o leitor aceite que o Lucaro perdoou o tio dele e consiga, vamos dizer, se engajar com essa história, que eu achei foda, eu achei muito legal a ideia de ele perdoar o tio dele e aí nesses gestos de bondade ele ser capaz de usar a espada, sabe? Para que o leitor entenda isso e consiga aceitar essa situação e tal, o tio dele tem que ter alguma certa motivação para ter matado o pai do Lucaro, ainda que, beleza, foi uma motivação errada, foi um erro que ele cometeu, mas tem que ter uma motivação, tem que ter algum por trás, não algum por trás, tipo, alguém estava dominando ele, ou algo assim. Ele pode ter tido um momento de ganância, mas tem que ter uma motivação suficientemente justificável a ponto de que quando o Lucaro perdoa ele, o leitor meio que perdoe também e consiga trazer essa bondade. Então, ao longo da história, o leitor vai ter que fazer o mesmo caminho que o Lucaro. Leitor e Lucaro vão estar na mesma página. Eles viram o pai dele ser morto, eles, no caso, o Lucaro e o leitor da história, viram o pai dele ser morto, falaram, vamos se vingar desse desgraçado. E aí eles vão se vingando e vão. E aí a história vai desenvolvendo de modo que cada vez ele vai se afundando mais nessa vingança, vai mostrando o tio dele, construindo o tio dele cada vez como um FDP maior e tal, e vai construindo até que vai chegando no final
e aí o próprio leitor e o Lucaro chegam na mesma conclusão. Tem que perdoar esse cara. E aí, quando perdoa esse cara, você tem toda a reviravolta da história de o Lucaro conseguir usar a espada do pai dele, ficar extremamente poderoso por causa da espada, derrotar de repente um vilão maior que apareceu ali no final. Afinal de contas, a espada tem que servir pra alguma coisa, não é só pra você ficar com ela brilhando bonitinho. Não é o modo Kyuubi do Naruto, que ele usa como lanterna. Enfim. Usar isso aí e terminar e fechar, encerrar o ciclo da história. Acho muito, muito interessante. Bem interessante mesmo. Gostei, cara, gostei. Parece uma história bem clichê quando se dá a primeira olhada, assim, você lê e fala: ah, o pai dele foi morto, aí ele ganhou a espada fodona do pai dele e ele vai buscar vingança, blá, blá, blá. Parece aquela história batida de sempre, mas não. Dá pra trabalhar ela de um jeito muito diferente, realmente, das histórias padrão, que parece ser padrão, só que você vai acompanhando e faz esse... Cara, eu achei bem legal mesmo. Achei bem legal, de verdade, de verdade. É um clichê com reviravolta que foge do clichê. O próprio autor aqui comenta que não iria ter os clichês shonen. É um ponto bom, apesar de que alguns clichês, quando bem feito, é muito interessante. Quando bem feito. O clichê, ele é uma espada de dois gumes. Ele corta para um lado e corta para o outro também. Se é bem feito, ele corta o seu inimigo e regaça. A história fica muito da hora. Mas quando é mal feito, ele corta você. E aí quebra a história e fica zoado. Mas... interessante, gostei. E essas foram as sinopses de hoje. Se você quer enviar sua sinopse, tem aqui na descrição o detalhado ali de como que você faz para enviar, para entrar aqui na fila. A fila é longa, a gente tem mais de 100 sinopses, mas toda semana eu tô lendo umas 4 sinopses mais ou menos. Então a gente vai correndo e vai chegar. Eu vou ler a sinopse de todo mundo que me mandou. Eu tô lendo ainda a sinopse de 2021, né? Agosto ali de 2021. É o mês mais ou menos que eu tô. A gente vai chegar. Demora. Principalmente porque no começo eu não conseguia ler tantas, né? Eu lia, sei lá, fazia um vídeo com 2 e tal, e às vezes era um vídeo por mês, lendo 2 sinopses, aí não tinha condição. Mas agora é um vídeo por semana, toda segunda tem vídeo de sinopses, então se você gosta desse quadro, é só chegar aqui, segunda, 5 horas da tarde, tem vídeo de sinopse. Deixa seu like aqui pra dar uma força pro canal, se você gosta desse quadro, e deixa aqui nos comentários também. Eu cheguei até aqui pra me mostrar que você assistiu o vídeo inteiro e meu celular fica chamando o dia inteiro com esses spam. Minha Nossa Senhora, que raiva. E cada vez é um número diferente pra eu não poder bloquear. Dá muita raiva disso. Vamos terminar o vídeo aqui com essa denúncia e essa indignação do meu celular ficar chamando o dia inteiro. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.